Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas viviam com algum transtorno de ansiedade em 2015. Esse número representa 9,3% da população mundial e coloca o Brasil como o país em que as pessoas apresentam mais casos de ansiedade na América Latina. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o problema da ansiedade, o Papo.com de hoje recebe o especialista em psicologia clínica e professor de psicologia do curso do Mackenzie, Eduardo Fraga. Olá, professor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite e gostaria de começar fazendo uma pergunta. A ansiedade é realmente o mal do século ou nós sempre fomos ansiosos e isso está mais em evidência agora? Então, Felipe, eu acredito que esteja mais em evidência agora, né? Se a gente pensar, historicamente, vivendo em sociedade, a gente tem que responder a determinadas regras, né? Tem certas exigências que a gente precisa cumprir, mas que elas vão mudando conforme o tempo passa, né? A gente não pode falar, sei lá, que na Grécia Antiga talvez se vivenciasse a ansiedade do mesmo modo que se vivencia hoje. Eu penso que hoje, né, com todas as exigências, nesse contexto, né, de produção o tempo todo, da formação constante, né, de tanta coisa que a gente precisa responder e dar conta, provavelmente a gente sente mais ansiedade do que em tempos anteriores, né? Entendi. E quais são os principais sintomas da ansiedade? A gente pode pensar, né, tanto em termos psicológicos ou psíquicos, né, e também em termos físicos, né? Então a gente fala, tem um conteúdo ideativo da ansiedade, então, né, o que se passa ali na minha mente, como que eu represento essa ansiedade, uma preocupação com alguma coisa. Então, sei lá, vou fazer lá o meu TCC e aquele TCC me preocupa, né? Ou então também pode se apresentar esses sintomas em termos físicos, né? Então, taquicardia, sudorese, tremores nas mãos, dor de cabeça, uma sensação de sufocamento, né? Então, são sintomas que ora se expressam pelo corpo, ora com alguma representação mental, né? Ou ambos de forma constante também, né? Concomitantemente. Certo. Tem alguma faixa de idade que as pessoas costumam apresentar esses sintomas ou é não tem uma certa... Então, se a gente pensar, né, como você trouxe a ideia de, né, o mal desse século, e eu falei dessas exigências que a gente precisa responder, a gente pode pensar que hoje, quantas crianças já não estão sendo exigidas de uma forma bastante intensa, né? Assim, crianças com agendas superlotadas, né? Quer dizer, já fazendo várias atividades ao longo do dia, tem o tempo da escola, o tempo de um outro curso, de uma outra atividade. Então, a gente pode pensar que já desde muito cedo, né, conforme o grau de exigência, a possibilidade de uma criança bem pequenininha se sentir ansiosa já é uma realidade, né? Sim. Segundo, eu dei uma pesquisa sobre Augusto Curry, ele tem umas teorias sobre ansiedade e tal, ele inclusive que fala que é o mal do século, ele fala que o excesso de informação que a gente recebe no dia pode acarretar na ansiedade. A tecnologia, essas coisas, elas podem piorar os sintomas, desenvolver? Então, nesse sentido, pode contribuir bastante, né? Porque se a gente pensar esse cenário de muita competitividade, né, em que o outro é sempre, né, essa ideia que a gente escuta assim, você tem que ser o número 1, né, e todo mundo, né, tem que aí lutar pelo seu espaço. Então, a gente coloca a outra pessoa, né, o outro ser humano, como muitas vezes como concorrente, né? Só tem aquela vaga, a vaga está sendo disputada. Então, essa ideia desse excesso de informações, né, como se eu tivesse que dar conta de tudo isso para conseguir ser, então, a pessoa mais bem informada e ter mais chances, então, de conquistar aquilo que eu quero, por exemplo, né? Então, essa lógica de constante informação, de constante acesso, né, o que permite, né, então, o que a tecnologia, né, nos auxilia a ser bombardeada por informações, pode ser algo, sim, que contribui para a ansiedade, né? Se eu acredito que eu preciso dominar todo esse conteúdo, que é impossível, né? Então, claro que isso pode me deixar bastante ansioso, ainda mais nessa lógica de se eu não estou fazendo, alguém está fazendo, se eu não domino isso, alguém domina, e a gente está buscando a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, então eu preciso superar aquela pessoa, né? Então, esse contexto de, se pegar um pouco, né, da idade de vocês, do ingresso no mercado de trabalho, né? Quer dizer, na questão dessa, não tem vaga para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, então esse montante de informações que eu acho que eu preciso dominar para conquistar esse meu espaço pode contribuir bastante para a ansiedade, sim, né? E como que a gente faz para combater esses sintomas? Tem algum método que não seja através dos medicamentos? Esse é um ponto bastante importante que você toca, né, Felipe? Porque os ansiolíticos, né, que são os medicamentos que a gente toma, né, para ansiedade, existe aí quase, né,
quase que um consenso que está sendo, né, utilizados de forma abusiva mesmo, né? Quer dizer, você trouxe esses dados no início do programa, né? Quer dizer, então, bastante gente está utilizando esse recurso. E há possibilidade, sim, da gente utilizar outros recursos para, né, tentar lidar com a ansiedade, né? Seja recursos, né? A gente pode pensar na prática de psicoterapia, pode pensar em estratégias, né, da própria pessoa também para lidar. Se tem algo que está me preocupando, sei lá, né? Vou voltar aí mais ou menos o exemplo do TCC. Enquanto eu não começar a fazer, eu posso ficar super ansioso. Então, né, entrar em contato, né, quer dizer, começar a elaborar o meu trabalho, pode ajudar a baixar a minha ansiedade, né? Então, tem estratégias que não precisam ser um medicamento, né, para a gente tentar diminuir a ansiedade, sim. Então, o pensamento futuro acaba implicando, auxiliando a você ficar mais ansioso. Isso, a gente sempre fala, né, que a ansiedade ela é um estado, né, o estado ansioso. Então, eu estou sempre, né, preocupado com alguma coisa que pode acontecer, né? Então, eu fico constantemente, como você bem colocou, referido a algo futuro, por exemplo, né? Então, se ocupar daquilo, né? Se eu já sei que o TCC me preocupa, né? Em vez de eu ficar procrastinando, né? Se eu começar a fazer esse trabalho, pode ser algo que ajuda, né, a baixar um pouco essa ansiedade. Em termos mais amplos, né? Até pensar se, né, eu preciso mesmo estar inserido nessa lógica da produção, dessa loucura toda, né? Será que eu não posso, né, também pensar em outras coisas para a minha vida, ambições diferentes do que essas que circulam culturalmente, né? Não necessariamente eu preciso recorrer ao medicamento, né? Isso tem que ser feito de forma criteriosa mesmo. Aproveitando esse gancho de estudo, se você tocou no papo de TCC, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco e a gente volta com esse tema. Perfeito. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é ansiedade. Ao meu lado, o professor de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Eduardo Fraga. Professor, estamos de volta. E aqui, antes de a gente retomar o tema que é a ansiedade, né? A gente vai ver uma reportagem do Gustavo Amado que fala sobre estudantes que passam por problemas de ansiedade. Vamos lá. A nossa rotina diária é corrida e estressante. E um dos problemas gerados em razão disso é a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com este mal. O número representa 4,4% da população mundial. E dentro dessa estatística está o estudante. A ansiedade é um problema comum entre os estudantes e vem atingindo cada vez mais essa parcela da população. Segundo dados da Instituição Federal de Ensino Superior, esse problema atinge cerca de 15% dos universitários. Levando este problema em consideração, a página Exaustos, fruto de um trabalho acadêmico feito por alunos de jornalismo, compartilha mensagens de apoio, relatos de estudantes e dicas para universitários que precisam de ajuda. Para Maria Teresa Santos, uma das administradoras da página, o objetivo é compartilhar as histórias. A gente decidiu primeiramente conversar com pessoas que passassem por essas coisas, coletar relatos e tudo mais, para que primeiramente as pessoas pudessem saber como é a situação das pessoas que passam por essas coisas. Segundo Maria, o projeto gerou repercussão e aceitação junto aos interessados. As pessoas foram bastante receptivas em relação a isso e quando a gente jogou esse conteúdo na internet foi muito elogiado pelo fato de que é uma coisa que a gente precisa falar e que às vezes a gente não consegue. A pressão pelas notas, a busca pelo estágio, a perspectiva do futuro profissional e acadêmico estão entre as principais preocupações dos jovens universitários. Paola Churchill sofre com ansiedade desde os 11 anos, devido à morte de seu pai. Mas só aos 16 descobriu o problema. Toda a sua vida escolar foi acompanhada pela doença, mas o tratamento adequado ajuda a suportar a pressão na universidade. No passado, eu não ia aguentar tanta pressão, que nem eu tô tendo agora.
Porque é muita coisa em muito tempo e você às vezes não se sente que é capaz. É um trabalho contínuo, tipo de falar, não, você consegue, você vai conseguir fazer os trabalhos. Paola sabe como é complicada a situação e deixa dicas para quem também sofre com os sintomas. Procura ajuda. Não tem que ter vergonha, porque eu não queria aceitar que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão. É uma doença, é uma coisa séria. E se você não procurar ajuda, vai piorar e talvez você possa fazer uma coisa que machuca pra você, tipo tirar a sua própria vida. E procura ajuda. Bom, professor, como você viu na reportagem, né, muitas instituições de alunos, né, que passam, estudantes de cursinhos, de faculdade, eles estão se unindo para que eles têm esse mal comum, que é sofrer com ansiedade, e eles estão querendo uma forma de combater, até compartilhar depoimentos e tal. Você acha que as faculdades, as instituições de ensino deveriam dar esse suporte aos alunos? Eu acho isso fundamental, Felipe, né? É um momento, né, muito importante da vida, né? É um ritual de passagem, né? Se a gente pensar o fim da graduação, né, o ingresso de forma mais efetiva no mercado de trabalho, né? Acabando a graduação é justamente no primeiro mês que vocês não estão de férias, né? Que vocês estão ou empregados ou desempregados. Então, é um momento de muita ansiedade mesmo. E ao longo da formação isso tem que ser escutado, isso tem que ser cuidado, né? Então, eu acho que as instituições devem ter, sim, programas. E aí aproveito essa oportunidade para falar que o Mackenzie, né, tem um programa de atendimento aos alunos chamado ProAto, né, que é para toda a comunidade, para todos os cursos do Mackenzie, né? Então, alunos de qualquer curso, né, que estejam sentindo, que estejam incomodados com essa pressão, né, como a moça falou ali na reportagem, né, com tudo isso que implica a vida acadêmica, as exigências de uma formação, né, e essa passagem para o ingresso do mercado de trabalho, há sim espaço de escuta, né, é necessário que isso seja falado e cuidado, né. Então, eu ficaria justamente com aquilo que ela trouxe, né? Procurem ajuda e a gente tem esse espaço aqui dentro da universidade, né? Um programa para dar suporte para os alunos de todos os cursos que não estejam se sentindo bem. Interessante. Como que o aluno que está passando por essa situação, ele faz para chegar até vocês? Como que... O ProAto é um programa, então, né, ligado, né, à própria reitoria da universidade. Nós temos um professor do curso de psicologia que faz parte desse programa, chamado Rinaldo Molina, e lá no prédio do João Calvino, você tem acesso ao programa. Então, basta, né, agendar uma entrevista, né, um contato com esse professor ou com outros profissionais da equipe, e aí se faz uma primeira escuta e possíveis encaminhamentos, né, assim, para justamente acompanhar o aluno durante esse período. Não há porquê, né, passar por toda uma pressão sozinho, sem poder compartilhar isso. Então, cito aqui a universidade, mas várias outras instituições também, né, já estão pensando nesse cuidado que é necessário mesmo, né? Legal. Você, na função de professor, você consegue ver essa ansiedade nos alunos no dia a dia? Percebo. A gente tem um programa semelhante no curso de psicologia, especificamente para os nossos alunos, né? Eu sou um dos professores que atendem, né, que faz esse encaminhamento dentro do programa, a gente chama POA, Programa de Orientação ao Aluno. Então, não sei se só, né, se por fazer parte desse programa, né, o mesmo, né, nossa profissão, a gente fica, assim, com um olhar, né, aguçado, com uma escuta, né, preocupada. Então, é possível ver se um aluno não está bem, né? Ou fica um tanto mais agitado, ou também pode ficar muito quieto, começa a aumentar o número de faltas, o rendimento, né, acadêmico ele diminui, né? Então, há vários indícios que não necessariamente não precisam ser verbais, que a gente consegue perceber que o aluno não está bem. E também a própria comunidade, né? Um colega, né, sabe que não está bem, pode conversar com um professor que tem um pouco mais de intimidade, né? O fundamental é que isso seja comunicado, né? Não há porquê sofrer sozinho, né? Quer dizer, toda essa pressão, e aí poder compartilhar essa pressão é poder dividir esse peso mesmo, né? E há várias estratégias de cuidado, né, que a gente pode promover, sim. Então, a sua dica para quem sofre com isso é procurar uma ajuda. A dica é exatamente isso, quer dizer, procure ajuda, né? Quer dizer, não necessariamente precisa ter o contato direto com o professor, a gente tem programas institucionais para isso, mas faça esse peso circular, né? Converse com seu amigo, né? Converse, né? Faça isso, né, ser compartilhado e, novamente, se precisar de um cuidado mais específico, né, a nossa instituição tem total condições, tem plena condições de oferecer esse cuidado. Eduardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e a gente vai ter que terminar por aqui. Obrigado a você pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder divulgar, né, um pouco até o programa institucional aqui e espero que, né, esse espaço contribua também para auxiliar os nossos alunos. Ok, nós que agradecemos. Agradeço também a você que nos acompanhou e ficou um pouco mais informado sobre o mal que a ansiedade pode nos causar.
O Papo.com fica por aqui, até o próximo programa.